Vamos começar pelo sexo. Nós estamos na terceira onda do feminismo, nunca se falou tanto em empoderamento das mulheres, nunca se falou tanto em luta contra a violência de gênero e luta contra a imposição de papéis a partir do gênero. Se fala nisso nas redes sociais, nas escolas, nas faculdades, em tudo quanto é lugar. No entanto, ao mesmo tempo, a gente vê coisas que vão na contramão desse discurso. Por exemplo, no mercado editorial está acontecendo um boom, uma grande venda de livros eróticos para mulheres, né? Então, por exemplo, a gente vê que nesses livros a maioria das autoras é mulher e a esmagadora maioria das personagens femininas, ela tem um perfil doce, ingênuo, submisso, diferente. E os homens pelos quais elas se apaixonam, eles têm um perfil dominador, poderoso, eles são ricos, eles são um pouco canalhas, eles são um pouco sádicos até. Esses são os homens pelos quais as mulheres se apaixonam, né? Esse descompasso entre o que a gente ouve e essa demanda por esse tipo de livro erótico que as mulheres estão comprando a rodo, isso significa só que a mensagem feminista ainda está restrita a um pequeno nicho ou isso revelaria algo mais sobre o que querem as mulheres? Olha, Thaís, primeiro eu diria que se eu soubesse que você vinha de rosa, eu teria vindo de azul. A ministra Damares ia gostar muito. Agora, voltando à tua pergunta, eu não acredito que seja simplesmente por uma questão de que ainda não houve essa capilaridade absoluta do feminismo, né? Apesar de que o feminismo tem influenciado muito, principalmente gerações mais jovens, de classe média para cima, né? A impressão que eu tenho é o seguinte, o debate com o feminismo sério não se põe em questão direitos femininos, combate à violência doméstica, acho que essa coisa é muito clara. Acho que a dificuldade do debate com o feminismo sobre o que você falou é porque há uma espécie de impedimento para se tocar nesse assunto que você tocou. Então, o feminismo se transformou numa espécie de repressão, de certa forma. Tem que assimilar essa questão e o conflito com o desejo. O desejo sempre foi conflitivo. Você não vai resolver o desejo nem da mulher, nem do homem com política. Então, vamos continuar nesse assunto, porque uma edição recente da revista Piauí trouxe uma reportagem sobre esse mercado editorial dos livros eróticos femininos, né? E eles são centenas já, são centenas de títulos e alguns deles chegam a ter até 5 milhões de leituras no Kindle, né? Outra curiosidade que eu queria te contar é a seguinte: os títulos que fazem mais sucesso são os títulos que incluem duas palavras. Virgem, né, no sentido da mulher virgem, e a outra palavra é CEO. CEO no sentido de um executivo rico, poderoso, etc, etc. Então, vamos dar uma olhada aqui nos títulos, Pondé, olha que curioso. O CEO e a virgem, uma virgem resgatada pelo CEO, a virgem protegida do CEO, a virgem do CEO grego, a virgem submissa e o CEO dominador. Uma virgem para o CEO viúvo e a babá virgem. Pondé, por que tanto CEO e por que tanta virgem? Você sabe que eu estou rindo aqui, Thaís, porque todo esse debate sobre a mulher se deu tanta volta, se proíbe o beijo do príncipe na Cinderela porque ela está dormindo, porque se dá essa volta toda para as mulheres continuarem querendo ler Branca de Neve e Cinderela. Porque é isso que esses filmes falam, só numa releitura, como falam os pós-modernos, num cenário contemporâneo, mas continua sendo Branca de Neve, Cinderela, gata borralheira, resgatada pelo CEO. Eu acho que tem uma autora que vai te dar 100% de razão. A gente ouviu a Jéssica Macedo, ela é autora do livro Uma Virgem para o CEO. Vamos ouvir o que ela falou. O perfil das minhas leitoras é bem variado, vai de mulheres mais velhas, idosas, até mesmo adolescentes, de todas as faixas etárias e classes sociais. Mas o que eu percebo em comum nelas é uma vida cada vez mais atribulada. Se desdobram
em jornadas duplas, triplas, tendo que cuidar do trabalho, onde às vezes elas ocupam cargos de chefia, mas quando elas chegam em casa ainda têm os filhos e todas as outras tarefas que ocupam cada vez mais tempo, deixando que elas tenham menos tempo para elas mesmas. E aí, quando elas vão ler os meus livros, ou outros do mesmo gênero, elas procuram viver um conto de fadas. O que ela fala para nós é assim, na realidade, essas mulheres cansadas, eu já ouvi de muitas mulheres que estão cansadas mesmo, e essa crítica inteira não levou a sério a ideia que talvez esses príncipes encantados fossem caras legais. Estou falando como metáfora, eles não existem, é conto de fada, mas que no plano da imaginação delas, eles não eram opressores, eles não eram machistas nojentos, eles não eram estupradores, eles eram caras legais que iam dar para elas uma vida em que elas eram de alguma forma centro de atenção, de dedicação, de amor e de desejo. É por isso que eu costumo dizer que às vezes feminista não entende nada de mulher. Quando você falou no nosso ping-pong lá sobre liberdade pública, você queria dizer que as mulheres não têm hoje liberdade para dizer em público o que elas querem? Não, eu quis dizer o seguinte, que hoje, quando você compara o que as mulheres queriam, digamos assim, o que as mulheres querem hoje, tem uma diferença que é justamente trazida, de certa forma, por autoras como a Simone de Beauvoir, que é a ideia da liberdade pública, dela não ser o que a Simone chamava de segundo sexo. Então, o que eu estava chamando de liberdade pública é essa ideia da mulher circular pelo espaço público, trabalhar, ganhar dinheiro, ter carreira e, inclusive, poder trabalhar em lugares que ela diga o que ela pensa. Vamos continuar na história dos contos de fada e ainda dentro do circuito da literatura e agora do cinema. 50 Tons de Cinza é a mãe de todos os livros do gênero erótico hoje. E ele rendeu um filme que a gente vai ver agora um trecho. I don't do romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Eu acho curioso quando a E.L. James fala que ela libertou os desejos ou as fantasias femininas, ao mesmo tempo ela como que condena as fantasias masculinas, porque a fantasia dele envolvia sadismo e daí no final tudo fica bem, ela se casa e ela salva o homem das trevas do sadismo. Então você não acha que é uma forma de, se ela está libertando o desejo feminino, ela está condenando a fantasia masculina? Total, e nisso ela é bem contemporânea, né? Recentemente eu vi uma mulher dizer mais ou menos o seguinte: a tragédia do casamento é que a mulher passa a vida inteira esperando que o homem mude, e ele nunca muda, e o homem passa a vida inteira achando que ela não vai mudar e ela muda. Eu acho que todos os livros, outros livros também transitam por aí de alguma forma, é a ideia de que sim, a mulher consegue mudar o homem. E ela muda ele para melhor, ela faz com que ele saia do sofrimento dele e, de certa forma, se torne ainda melhor do que ele era. Por amor a ela. Por amor a ela, porque ele mudou por causa dela. A questão é saber se depois que ele virar esse cara tão legal, ela ainda vai gozar do mesmo jeito. Bom, e agora a gente vai ouvir o que a psicanalista Maria Homem, pesquisadora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também professora da FAP, tem a dizer sobre isso. O livro e o filme 50 Tons de Cinza, por que eles fizeram tanto sucesso? E o quanto eles representam do que as mulheres querem, né? Ou seja, aí a gente veio para uma grande questão, que é a conexão do feminino com o masoquismo. A gente tem aqui uma dica quando a gente sabe que tem algo do humano que é profundamente ligado a uma sedução ao lugar de objeto, a lugar de você se deixar levar pela mão do outro, o outro sendo o sujeito, o outro tendo controle, o outro sendo aquilo que te guia. Então,
Por que que essa lógica sadomasoquista ela pode ser profundamente sedutora? Porque vai ter um príncipe no seu cavalo que vai resolver o grande problema da liberdade e do desejo humano. Ele sabe o que ele quer, ele sabe quem é você e ele vai realmente conduzir com mão de ferro, máscula, interessante, sedutora e vai saber te fazer gozar e muito. Bom, né? O que eu achei interessante foi que então ela diz que o sadismo é uma imagem que espelha, na verdade, esse desejo de ser conduzida, da mulher de ser conduzida. Isso Esse também as objeto. feministas não vão gostar. É bom, mas seguramente você pode fazer alguma coisa para as feministas gostarem, a não ser dizer justamente o que elas querem que você diga, né? No caso que a Maria Homem falou, essa, digamos, essa ideia de ser objeto porque o outro conduz, né? E essa ideia também de que um objeto, porque aí tem um jogo, né? Porque se o homem deseja essa mulher que se faz objeto dele, esse objeto também conduz o homem ao enlouquecimento de desejo por esse objeto. Então tem uma via de mão dupla nesse jogo e esse tipo de sutileza, que do meu ponto de vista, faz todo o debate político sobre sexo ser um elefante numa loja de cristais.